Seja bem-vindo a mais um episódio do DigiCast, o podcast oficial da Digicom. Aqui você vai encontrar diversos assuntos, né? Vários conteúdos, insights para o seu negócio, assuntos sobre empreendedorismo, gestão, finanças e de vez em quando vamos falar até de contabilidade também, que é o nosso nicho. Hoje eu tenho um convidado muito especial, uma pessoa que além de ser um cliente muito grande lá da nossa empresa, muito especial, ele também é um amigo, né, que a gente foi desenvolvendo essa amizade ao longo dos anos. Essa pessoa que está aqui hoje é o Everton Rodrigues, Everton Roberto. Everton Roberto, o Everton, ele é proprietário de uma rede de farmácia chamada Drogaria Multifarma e também é diretor comigo lá na Associação Comercial de Barueri, diretor financeiro, o qual vem cuidando muito bem das nossas finanças. Um breve resumo do Everton para vocês, e ele já vai falar dele mesmo. O Everton é alguém que construiu tudo a partir do zero. É uma história de vitória, é uma história de inspiração. Ele começou trabalhando com TI, vendendo alguns produtos para complementar a renda após, abriu sua primeira empresa com a Digicom de produtos importados. Na sequência, teve a oportunidade de adquirir uma farmácia e aí foi progredindo até hoje. E a gente vai tentar, nesse episódio, contar essa história. Everton, dá um oi para todo mundo aí, se apresenta. Opa, bom dia, Rodrigo. Primeiramente, quero agradecer o convite, né? Estou muito feliz de estar participando desse DigiCast, né, com o Rodrigo Martins. Então, minha história começou muito tempo lá atrás, né? Hoje, graças a Deus, a gente está consolidado aí com quatro boas lojas, né, na região oeste. E vamos contar um pouquinho dos perrengues, né? E da nossa história, né? O pessoal vai te conhecer um pouquinho hoje, assim, mas voltando lá, para começar lá no primórdio, quando tudo era só mato. Nos conhecemos em Jandira, né, Everton? A gente era vizinho lá? Isso, conhecemos em Jandira, né? O Rodrigo morava ali no Jardim Brotinho e eu ali na Vila Santa Rosa. Na verdade, eu conheci primeiro o irmão do Rodrigo, né? Que foi o Thiago. Aí depois do Thiago eu conheci o Rodrigo e a gente, né, ao longo desses anos aí, consolidamos uma amizade, né? Tanto de amizade quanto entre contador e empresário também, muito boa. Muito sólida. Como que era a vida, Everton? Assim, a vida de Jandira, a infância? Você sempre morou em Jandira? Como é que foi para você os estudos, o começo de carreira? Conta um pouquinho pra gente da sua história lá atrás. Eu nasci no Hospital Modelo em São Paulo, né? No Hospital Modelo em São Paulo e morei desde do dia que vim da maternidade em Jandira. Então, praticamente morei 38 anos em Jandira, né? Depois saí, fui para Barueri, depois... Hoje eu moro em Santana de Parnaíba, mas a história em Jandira foi uma história muito simples, sabe, Rodrigo? O meu pai, o senhor Francisco Gomes, né, trabalhou muito duro para cuidar da gente, né? Minha mãe nunca trabalhou, sempre foi do lar. Então, meu pai sempre ali construindo, começou com um cômodozinho, depois com banheiro, depois com, enfim. Foi ao longo dos 23 anos que ele trabalhou no Corecon, no Conselho Regional de Economia, foi para construir, né, a nossa moradia. Sempre Seu pai era economista, então? Não, meu pai foi motorista do presidente do Conselho Regional de Economia. Mas já tinha uma veia de gestão de finanças na sua família, então, hein? Não meu pai, mas assim, meu pai, desde sempre, é algo que se eu falar aqui, até me emociona, que meu pai sempre falou, né? Viemos de uma família simples, e meu pai sempre falava assim, desde quando ele trabalhou no Corecon, meu pai sempre andava com economistas, né? Com o pessoal que era presidente da Brinks, até o próprio nosso vice-presidente hoje, meu pai carregava, na época que ele era presidente também do Corecon. Então, assim, meu pai sempre falou assim, filhos, estuda para você ser alguém na vida. Então, essa era uma palavra do meu pai, que sempre quando a gente está junto, eu falo, ele se emociona, porque era o que ele podia fazer, né? Não tinha condições de dar um estudo particular pra gente, né? Então, a gente estudou em Jandira lá, no Dolores Garcia, lá a vida inteira, desde do ensino fundamental até o médio, né? E... Antigamente a gente era mais cobrado na escola, né? Então, meu pai sempre falava pra gente estudar. Então, eu sempre segui isso do meu pai estudar. Meu pai nunca teve condição de pagar também faculdade pra gente. E meu pai falava, então, meu filho, estuda pra você ser alguém na vida. Então, isso sempre martelou na minha cabeça, sabe? Eu preciso estudar, eu preciso estudar, eu preciso estudar. Né? Fui ter condições de fazer uma faculdade, voltar a estudar com 26 anos de idade, né? Foi quando eu iniciei o curso lá na Unifiel de Ciência da Computação, né? Me formei em Ciência da Computação com 30 anos, então dá para ver que não foi fácil para a gente questão de estudo, né?
Esse negócio de terminar o colégio e já ir para a faculdade, assim, não era uma realidade fácil para nós, né? Por exemplo, eu também, eu terminei meus estudos e não consegui fazer uma faculdade. Mas por que que eu não consegui? Porque eu não... Primeiro que a quantidade de faculdades eram menores. E para pagar era difícil, né, Everton? Assim, nem todo mundo conseguia bancar uma faculdade, né? Não, eu me recordo que quando eu terminei a escola, com 17 para 18 anos, eu trabalhava nessa época no cartório de Jandira, né? Eu era auxiliar de cartório. Não lembrava disso, não. Eu trabalhei no cartório de Jandira lá, né? Você fazia o reconhecimento de firma, essas coisas tudo. Fazia lá, né? Já namorava a minha esposa, Andréa, né? Nessa época, e eu trabalhava no cartório, eu lembro até hoje, voltando um pouquinho, eu ganhava R$435 por mês, era meu salário. Eu era auxiliar de cartório. E eu tentei fazer faculdade na Uninove. Fui lá, pedi pro meu pai tentar me ajudar. Meu pai, o pai não consegue te ajudar, não tinha condições, né? Meu pai era o mantenedor da casa. E a minha tia Maria, né? A qual eu sou apaixonado por ela, né? Ela me ajudou. Ela, não, a tia vai te ajudar. Minha tia trabalhava no Bradesco, né? Ela era gerente no Bradesco. E minha tia falou assim, eu vou te ajudar com R$100. Eu falei, não, tia, obrigado. Fui lá, passei na faculdade no Unifiel, primeira mensalidade. Quanto que era? R$430. Nossa, gente. Ganhava 435, minha tia começou a me ajudar com R$100. Eu ainda assim tentei fazer um semestre, não consegui, né? 17 para 18 anos ali praticamente, né? E parei, não tinha condições, né? Era uma realidade muito longe pra gente, né? E aí a gente só focou em trabalhar, né? Aí a vida inteira eu trabalhei. E depois, quando eu trabalhei na Engebras, porque eu tive algumas oportunidades lá, né? Ao qual agradeço muito aí o meu ex-gerente lá também, que é o Risalvo, que me deu oportunidade, né? O Tazo, que coincidentemente eu indiquei o Tazo cliente da nossa empresa também. Cliente seu também, mas é um cara que eu tenho um carinho muito grande também. E você foi para o TI após a faculdade? Aí você conseguiu um estágio? Como é que foi a história para você chegar no TI? Você já estava no TI e resolveu fazer faculdade? Olha, é uma história muito, muito assim, a minha vida sempre é uma surpresa. E a gente adora histórias boas. É uma surpresa, contar, né? Pode contar. Na verdade, eu nessa época eu saí do cartório e trabalhei numa empresa chamada Iceberg, em Jandira, que é uma empresa que... Tava derretendo, né? Ele mexia com essência de sorvete, assim, sabe? E eu trabalhava na Iceberg e o Sandro, que é casado com a minha tia, né? O Sandrão foi e trabalhava na Engebras, né? Na parte de telecomunicação, e surgiu uma vaga lá de ajudante, né? Mas era numa empresa de tecnologia, né? Na verdade, a Engebras era uma das pioneiras na parte de radar, né? No Brasil, né? Tinha aí vários contratos gigantes aí ao longo do Brasil inteiro. Um dos maiores era o da CT, e teve uma oportunidade para concorrer uma vaga de ajudante geral. Né? Eu falei, pô, Sandrão, me coloca lá, né? Aí o Sandro conseguiu com o Rizavo marcar uma entrevista para mim, e eu fui fazer uma entrevista com ele para concorrer a uma vaga de ajudante geral. Né? Mas eu sempre trabalhei com informática, desde 98, né? Desde 98, toda empresa que eu trabalhava, indiferente do cargo que eu exercia, eu sempre fuçava, sempre. Então, assim, trabalhava no cartório, mas quem arrumava os computadores do cartório era tudo eu. Trabalhava na Iceberg, na parte do almoxarifado, e com 2, 3 meses eu já subi para a parte de faturamento, ajudava lá o senhor Márcio Biasotto, ao qual também mando um abraço também, né? Um empresário muito, muito respeitado na região. E eu comecei a mexer nos computadores também de lá. Então, eu sempre tive a desenvoltura com a parte de computador, de informática naquela época. E fui nessa entrevista com o Isalvo. O Isalvo fez uma entrevista comigo. Depois de alguns dias, eu fui aprovado. Fui convidado para comparecer lá na Santero Tildes, lá na Engebras, que eu tinha sido aprovado na vaga de ajudante. Quando eu pedi a conta na Iceberg, que eu fui lá para levar a documentação na Engebras, eu não fui contratado como ajudante. Eu já fui contratado como auxiliar técnico. Aí eu falei, pô, Isalvo, ele falou, não, o seu currículo é muito bom, você já tem uma desenvoltura com informática, acho injusto de colocar como ajudante, eu vi que você tem um perfil que vai me ajudar. Aí concorri a vaga de auxiliar, entrei como auxiliar, obviamente sempre fui um cara mais descolado assim, cheguei ao Isalvo, hoje eu fui contratado para auxiliar, mas o que eu preciso para me virar um técnico? Que era auxiliar técnico, depois técnico. Everton, você precisa estudar e ser formado em técnico em eletrônica. Rapaz, no primeiro mês já me matriculei numa escola técnica para me
adquirir, né, esse 1 ano de curso, depois pegar o meu CREAzinho, que era para ser um técnico eletrônico, e em menos de 1 ano eu fui e virei a chave. Saí de auxiliar técnico para técnico em eletrônico na Engebras. Uau. Aí foi quando eu comecei a construir a minha história dentro da empresa, né? E foi evoluindo lá A Engebras era uma empresa grande, né? Eu sempre fui um cara que sempre me dei bem com amizade, então eu peguei amizade com o gerente aqui, pegava amizade de outro departamento, enfim. Quando foi ver, uma época eu já estava vendendo as coisas para todo mundo na empresa, até para a diretoria. E é o que eu queria falar mesmo, assim, porque assim, existem perfis de pessoas, né? Assim, uns não têm veia de empreendedorismo, né? O empreendedorismo não é para todo mundo, a gente sabe disso. Tem gente que gosta de estabilidade. Você, apesar de não ser conformado, você, pelo que eu vi na tua carreira profissional até chegar no empreendedorismo, você não era conformado. Você sempre ia atrás de melhorar, de evoluir, de prosperar na sua carreira. Onde veio a ideia de começar a trabalhar com produtos importados, com encomendas, essas coisas, né, que a pessoa faz nas horas extras? Como é que foi essa ideia? Ou alguém foi a necessidade financeira? Foi uma oportunidade que apareceu? Conta pra mim dessa fase sua aí, que é uma fase muito importante. Então, na verdade, assim... Porque você não saiu da empresa, você estava trabalhando e começou e teve esse tino de empreendedorismo. Mesmo trabalhando. Vou começar a empreender. Então, o que acontece? Quando eu trabalhava na própria Iceberg, e no próprio cartório, antes eu tinha trabalhado numa distribuidora de informática, né? Naquela época, nós estamos falando na década de 2000, né? Quem é mais velho vai saber o que eu estou falando. A gente falava de fax modem, lembra? Internet ainda. Então, assim, tinha muito periférico de informática que o pessoal trazia de fora. Então, era um negócio que estava em ascensão, sabe? O processador mais rápido, mais memória. Então, assim, eu trabalhei numa distribuidora de informática, então eu tinha muito contato, né? Então, assim, a vida inteira o pessoal me procurava. Como eu arrumava muito computador, o pessoal me procurava, então eu fazia o upgrade de máquina, vendia um computador, vendia um HD, vendia isso aqui, vendia isso aqui. Então, eu sempre vendi, né, produto de informática. Então, quando eu fui trabalhar na Engebras, e voltando um pouquinho mais lá atrás, eu trabalhei na Santa Efigênia também. Eu comecei na Santa Efigênia. Meu Deus! Eu comecei a trabalhar em 98 lá na Santa Efigênia. Aí você já conheceu tudo, né? Conhecia tudo, entendeu? Eu sabia onde estavam todos os atalhos. Exatamente. Então, quando eu fui para a Engebras, que eu trabalhei lá, né, ao longo dos meus 10 anos, Obrigado, Engebras, você faz parte da minha vida. Então, assim, eu comecei a vender tudo lá. O pessoal falava, Everton, preciso de um MacBook. Tinha um contato, comprava um MacBook aqui por X valor e vendia por Y. Até a diretoria da própria empresa comprava, né? Então, assim, aí o negócio começou a pegar corpo. Aí você vendia produto de informática, tem uma época que eu vi que você vendia perfume, vendia bolsa, roupa, tudo. Chegou uma hora que eu fui até para os Estados Unidos comprar para vender. Caramba. Né? Então, assim, eu fiz a vida com isso. E me orgulho, tá? Me orgulho muito, né? Sim, é porque eu te conheci, eu cansei de comprar. E tem um caso interessante lá, vamos lá, não é pra falar, mas conta aquela história lá do iMac lá. Não, pessoal, como é que chegou foi uma aquele época negócio? eu ia muito pro Paraguai comprar as coisas, né? Sim. Muito bom, ganhei muito dinheiro lá. Aí tem um amigo meu que falou assim, Everton, eu queria um iMac. Que amigo? O Rodrigo Martins está aqui. Falou assim, Everton, eu queria um iMac. Explica o que é um iMac, né? O iMac é um computador da Apple na época, né? Gigantão, que tinha tudo acoplado dentro dele, né? É um desktop, só que tudo incluído no monitor, né? Aí o Rodrigo fala assim, Everton, eu quero um iMac, o mais novo. Eu falei, tá bom, Rodrigo, vou trazer para você. Só que é o seguinte, eu quero na caixa. Eu falei, pô, Rodrigo, tá de sacanagem. Ele fez eu ir pro Paraguai buscar um iMac. Mas era muito grande assim essa caixa? Era muito grande a caixa. Aí o pessoal, olha só que engraçado, trouxe a caixa pro Rodrigo. Fui lá, vendi pra ele, me pagou. Lá no brotinho ainda. No brotinho. Entreguei pra ele a caixa do iMac. Sabe o que ele fez? Abriu a caixa, jogou fora a caixa e colocou lá na estante e deu pro Rodrigo. E aí, eu só queria ter o prazer de abrir a caixa. Enfim, mas foi uma história muito legal. Porque eu ainda nesse dia, quando eu fui buscar o seu iMac, eu fui com um Ford Ka. Meu Deus. Então, assim, só coube o iMac. Então, assim, E assim, trabalhando de segunda a sexta no horário comercial na empresa, e final de semana indo para Paraguai, arrumando um horário, um feriado, alguma coisa, sem preguiça. Descansar não, é trabalho. Assim, como a gente era novo, né, a gente tinha mais energia e estava ganhando dinheiro, então é muito bom, não tem como. É a mesma coisa o empresário hoje, novo, que está colocando esforço dele e está vendo resultado. Ele tem muito mais
desculpa a palavra, tesão, né? Puta, tá dando resultado, tô lucrando, aí não tem como, sabe? Começa a percorrer na veia, assim, a vontade de ganhar grana. Então, assim, eu trabalhava na Engebras, geralmente dia de sexta-feira, né? Eu tinha, nesse meio tempo, Rodrigo, lembra? Foi quando eu montei uma loja na faculdade. Que aí eu ia te falar assim, aí chegou o nosso momento, porque assim, até então eu só gastava com você, né? Aí até que enfim consegui te convencer a montar o seu primeiro CNPJ, Isso, né? porque começou a dar certo. Aí conta da faculdade. E você foi me orientando, né? Eu lembro como se fosse, pô, Rodrigo, comecei a movimentar aqui, Everton. Não, porque assim, o que acontece com o brasileiro, gente, com a maioria das pessoas, não é o correto, né? O certo é você montar um estudo, fazer um planejamento, estudar o mercado, abrir empresa, começar certinho, dando nota e tal. Mas essa não é a verdade do brasileiro. A verdade é que o brasileiro vai testando. Você começa, fala assim, deixa eu ver se dá certo. Testou, deu certo. Comecei esse negócio aqui, começou a performar. Aí o brasileiro corre atrás para regularizar, né? E eu vendo o Everton prosperando, fiquei preocupado com ele. Falei, Everton, circulando esse dinheiro na sua conta, você tá movimentando sem nota. Ele, assim, não é por maldade, porque todo mundo faz isso. Todo mundo tem um bicozinho, né? Faz alguma coisa para poder ganhar um extra. Aí eu falei, cara, você tá começando a levar a sério esse mercado, então é interessante você abrir uma empresa. Foi aí que ele surgiu a oportunidade de abrir uma loja. Foi assim, na verdade, eu também não imaginei que daria certo, né? Tava gostoso, tava dando certo. O pessoal começou a pedir as coisas, ia lá para fora, comprava, vendia. Aí foi quando o Rodrigo falou, foi isso que o Rodrigo falou. Eu falei, Everton, vamos regularizar, vamos regularizar, fazer certinho, para não ter problema. Eu falei, nossa, Rodrigo, vou ter que pagar uma mensalidade, né? Ele falou, tem que pagar imposto. Tem que pagar imposto, ele vai. Aí foi quando eu montei uma lojinha dentro da faculdade, né? Porque eu fazia ciência da computação, saía da Engebras, ia para a faculdade, o pessoal me pedia as coisas, vi que era um público, né, mais jovial naquela época, que estava dando dinheiro vender algumas roupas de marca, perfume, enfim, e montei uma loja dentro da faculdade, né? Fiquei com ela aberta quase 3 anos, foi quando o Rodrigo montou a primeira empresa minha, que eu lembro até hoje, chamava Evershop Utilidades. Evershop, verdade. Inclusive foi você, o Rodrigo ainda que me ajudou a montar a logomarca ainda, né? Então montei a Evershop com o Rodrigo ali por volta de 2011, 2012, mas acho que foi 2011, e deu tudo certo, né? Enquanto a empresa ficou lá, a gente regularizou tudo, e depois começou a dar mais certo ainda, né? Isso que eu falei é uma verdade mesmo, né? Assim, as pessoas vão testando, né, Everton? Testando, vão começando e depois regulariza. E como é que foi esse negócio de regularizar? Você fala assim, caiu a ficha pra você, fosse agora eu sou empresário mesmo ou não? Não, então, você ainda estava trabalhando no TI, depois sim, a gente vai chegar na fase da saída, mas... Eu ainda continuei trabalhando na Engebras, né? E falar que era empresário ainda soava meio estranho. Não, ser empresário, né? Aí até minha mãe trabalhava comigo lá, minha prima também trabalhava aqui, ela tinha 2 funcionárias, né, um negocinho pequenininho, mas foi dali que começou, sabe, uma sementinha de ser um empresário, de fato de trabalhar certo, sabe, de prosperar, né? Agradeço muito por que você fez por mim lá atrás, né, e ainda continua fazendo dentro do meu negócio. Eu acho que é muito bom a gente estar rodeado de pessoas boas, né, que te orientam, te façam... A vida é uma troca, né? A gente vai trocando e se ajudando, né? A vida inteira, assim, o Everton é um caso, assim, muito especial para nós, porque é um exemplo de parceria mesmo, né? Quantas vezes nos ajudamos, né? Eu dando conselho para ele dando conselho para mim, a gente fazendo transações, fazendo negócios, e muitas vezes isso foi o primordial para eu chegar, por exemplo, num dia de pagar a folha de pagamento e ter condições de pagar por conta de um negócio que nós fizemos juntos. E vice-versa, ele para poder subir na vida e prosperar, virar empresário, precisava de uma ajuda, de orientação e tal, e a gente foi sempre desenvolvendo essa troca e foi muito legal, né, nossa história. Sim, né? foi muito bom, né? E aí vem cá, que é onde a gente quer chegar mesmo. Aí você foi melhorando, foi prosperando, trabalhando ainda de CLT e com um negócio paralelo, sendo empresário, já experimentando e ali vendo os desafios de abrir um negócio, que não é fácil, né, Everton? Abrir um negócio, ter aluguel para pagar. Uma vez você ficar na informalidade, tranquilo, você ganha, coloca a margem de lucro, tá tudo certo, comprou, vendeu, colocou dinheiro na conta, ok. Agora você abre uma empresa, você tem contador, você tem aluguel, e a realidade é mais difícil, né? É uma realidade totalmente diferente, né? Mas só para mim voltar um pouquinho, Rodrigo, o que aconteceu? Depois, quando eu fechei a loja da faculdade, aí foi onde eu ganhei mais dinheiro. Por quê? Porque aí eu tinha a empresa que eu trabalhava na parte de TI, né?
fazia aquelas viagens para fora e vendia as coisas, que estava dando muito certo. O mercado imobiliário começou a subir. Aí foi quando eu comecei a investir em lançamento de imóvel. Lembra? Comecei a comprar os apartamentos na planta, né? A gente tinha acabado de passar um problema nos Estados Unidos da bolha imobiliária, e aqui no Brasil os imóveis, sabe, superfaturando, e eu comprei alguns imóveis na planta e o negócio começou a dar certo. Aí foi quando eu tive a oportunidade da primeira farmácia. Eu lembro que ele chegou para mim e falou: Rodrigo, ele já estava assim, preparado, né, para poder assumir uma responsabilidade dessa financeira, né, porque ele não montou uma empresa do zero, você comprou para aparecer um amigo, né, depois você conta pra gente, eu quero saber detalhes, né, todo mundo quer saber os detalhes. E ele falou: Rodrigo, eu tô com a oportunidade aqui de abrir uma farmácia. Aí eu falei, de comprar uma farmácia. Aí eu falei: Everton, mas o que você entende de farmácia? Meu, tá maluco? Ele falou: não, cara, e aí contou a história, não, tem gente, tem equipe, tem farmacêutico, o cara vai me ajudar e tal. Eu falei: cara, sério mesmo, conta pra gente, como é que foi isso aí, cara? Essa é um ponto de partida muito engraçado, né, porque se parar pra pensar naquela época, realmente eu não sabia. Você sair do TI, da venda de produtos pra área farmacêutica. Então, na verdade, porque assim, como que surgiu essa oportunidade, né? Nessa época, eu já tinha comprado uns apartamentos na planta, trabalhava na Engebras, estava muito bem lá. Também estava aguardando também uma outra promoção, porque eu tinha acabado de concluir, né, a graduação. Até o Laércio vai nos ouvir, hein, Laércio? O Laércio ficou segurando lá o meu aumento. E eu comecei a trazer muita coisa de fora, de perfume importado. E comecei a vender para um cara que tinha uma rede de farmácia. Ele tinha, na época, acho que 6 lojas. E um belo dia ele me propôs: falou: Everton, você não quer comprar uma farmácia? Eu falei: rapaz, comprar uma farmácia, né? Não sei nem para que serve a dipirona. Só que eu entendia de negócio. A gente entendia de dinheiro, né? De negócio. Pô, você compra aqui por X, vende por Y, lucra tal. Então, a matemática básica serve para qualquer tipo de negócio, né? Eu falei: mas como que funciona a farmácia? Ele: a farmácia é assim, assim, assado, né? Eu vou te vender nessas condições, a margem de lucratividade é isso, é uma farmácia nova. Eu falei: por que você está vendendo? Lá atrás ele falou, e hoje eu falo numa realidade de 2025, dificuldade é colaborador. Então, assim, eu tô vendendo porque eu não tenho gente para trabalhar. Aí eu fiz uma proposta para ele do que eu tinha, né? O que eu ofereci para ele de entrada? A valorização que eu tive nos imóveis que eu tinha comprado, que estava na planta. Eu falei: pô, vou falar um número bobo aqui. Se eu paguei 10 mil ali na planta, no imóvel, o imóvel valorizou 100, se ele aceitar essa valorização, top, eu tô comprando uma empresa sem colocar R$1 no bolso. Aí você deu imóvel. A proposta era dar um imóvel. Era dar o imóvel, valorizado, né, em Barueri, valorizado, né, a valorização, se ele aceitasse, era uma entrada que eu estava dando, né, com a valorização. Obviamente, sim, que eu ia ter que pagar um parcelado para ele, mas o que eu pensei? O próprio negócio vai se pagar. Então, assim, se o cara tá falando para mim que uma farmácia se vende 4, 5 vezes o que ela vende, e se eu pegar ela faturando hoje 40 mil na minha cabeça, né? Eu consegui aumentar esse faturamento para 100 mil, olha só, vender por 400, 500 mil naquela época, o que era? Era muito dinheiro. Eu falei: vou fazer a proposta, se ele aceitar, eu entro. Aí fiz a proposta, o cara aceitou. Aí do dia pra noite eu falei: rapaz, e agora? Como que eu vou tocar essa farmácia? Até porque você estava trabalhando sim, de CLT. CLT, e não queria sair da Engebras por nada. Tá. Tinha um vínculo muito forte com a Engebras. Né? Os meus melhores amigos daquela época estavam todos lá. E eu falei: e agora? Aí minha esposa, Andréa, ela trabalhava na Só Marcas, né? A Andréa falou: Everton, vamos fazer o seguinte, como você acabou de concluir a faculdade, né? Você está esperando um aumento na empresa, eu saio então e te ajudo na farmácia, né? E você vai tocando a vida aí. Só que, posso falar a verdade? Eu não imaginei que ia dar certo. Porque assim, aí eu comecei a ler sobre o mercado de farmácia. No mercado de farmácia. Aí ela saiu da empresa. Ela saiu, e foi tocar a farmácia. Isso, ela era coordenadora de vendas, né? Sim. E ela foi tocar a farmácia para mim. Mas olha que engraçado. Olha como que é engraçado. A farmácia que eu comprei, ela ficava a 300 metros de onde eu iria morar. Então juntou tudo útil e agradável. Eu falei: poxa, eu comprando a farmácia a 300 metros de onde eu vou morar. Minha esposa vai trabalhar lá, morar do lado. Eu falei: tá dando tudo certo. Eu falei: eu vou comprar essa farmácia. Aí fui e comprei. Compramos a farmácia. A Andréa começou a me ajudar lá na loja. Aí tudo aconteceu, Rodrigo, nesse ano.
A Andréa ficou grávida, da Lorena, né? A Andréa estava tocando na farmácia. Já tinha o Pedro. Já tinha o Pedro, né? Aí a Andréa engravidou da Lorena, aí virou um mix, né? Gravidez da esposa, um negócio novo que você não sabia, mas ainda bem que na Engebras como eu trabalhava na parte de análise, analista de suporte, então a gente tinha um sistema que a gente trabalhava por projeto, então eu não deixava a pendência e conseguia ali, comprando, cara, rabiscando assim, ó, era muito engraçado, pegava a planilha e ia comprar uma dipirona, na distribuidora tal, X assim, ó, ia comprando, e comecei a entender do negócio de farmácia, né, comecei a entender, começou a evoluir, né, começou a tomar mais força, só que mesmo assim, quando você falava que tinha farmácia, o pessoal achava que era, sabe, que era uma portinha assim de um botequinho, ninguém imaginava que era uma farmácia de fato, né? E o negócio começou a andar, começou a dar certo. Aí com menos de um ano eu tive uma proposta de comprar uma outra farmácia, que aí a gente parou e André, Everton, não tem como. Se você comprar essa outra farmácia, você vai ter que sair da Engebras. E você não queria sair. Eu lembro de uma conversa quando o Rodrigo entrou e séria, me apertou. Né? Eu tive uma conversa muito séria com você, né? Muito. Tanto ele, o Rodrigo, quanto a minha esposa, a Andréa, falava assim, Everton, você está tendo a oportunidade de ser empresário, de ter o teu negócio, e você quer continuar trabalhando para os outros? Não tem como. A minha mulher falava, corta o cordão umbilical, você tem que sair da Engebras. Aí eu falei, Everton, você está com a segunda loja agora. Tá, parabéns, porra, tá voando e tal. Mas, cara, você tá segurando o crescimento da sua empresa. Eu lembro como se fosse hoje a nossa conversa. Assim, quantos anos faz isso já? Uns 15, 10 anos? Mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Aí eu falei, você tá segurando o crescimento da sua empresa. Mas por que eu tô segurando o crescimento da sua empresa? Da minha empresa? Eu falei, porque se você. O dono da galinha engorda, como que é? O boi, né? O olho do dono engorda. O olho do dono engorda o gado. E você não tá perto, cara, você tá segurando, você tá limitando a tua empresa de crescer, porque você estando lá, você vai desenvolver negócio, você vai fazer networking, você vai fazer a empresa crescer. E, não, mas Rodrigo, eu tenho um salário bom, eu tô num emprego bom, eu tenho benefício. Ui, cara, até o negócio do convênio. Ele falou pra mim, Rodrigo, eu tô lá por causa do convênio. Eu falei, Everton, pelo amor de Deus, eu não tô acreditando que eu tô ouvindo isso. Não, mas foi isso que me pegava mesmo. E a questão das amizades também, né? Porque assim, naquele momento, os meus melhores amigos naquela época estavam lá, né, na Engebras, né? Então, assim, para mim, me desligar da Engebras foi muito difícil, né? E eu tinha bons conselheiros lá também. Teve o Tazo, que era parceiraço, é um cara que eu admiro muito. Vai um abraço aí, Tazão. Saudade, meu amigo. O Laércio também, entendeu? Porque assim, chegou num ponto também que estava insustentável, né? Você conciliar o trabalho com o trabalho CLT com as lojas, 2 lojas. Não tinha como. Até o Laércio, né? Até o Laércio, pra você ter uma ideia, quando eu falei que tinha montado a segunda loja, comprado, que eu ia sair, ele não queria que eu saísse. Não, continua aqui, parabéns. Eu falei, Laércio, não tem como. Ele falou, não, você não vai sair, eu preciso de você aqui. Eu falei, não, Laércio, tá decidido. Não tem pra onde correr, cara, eu tenho que sair. Aí eu saí. Dá um passo atrás. Eu saí, mas mesmo assim eu saí com medo, eu não vou mentir. Eu saí com medo, né, porque era uma realidade diferente também. Naquela época eu tinha acabado de assumir a parcela do apartamento, né, condomínio. Então eram os custos que eu não tinha antes. Então vem tudo um mix de amedrontamento, né, junto, né. A Andréa saiu da empresa, então não tinha uma empresa, eu ia depender 100% do meu negócio. Sim. Então, assim, foi fácil, Rodrigo? Não foi, pessoal. Mas, assim, a persistência, sabe? Aquela garra de vencer, do empreendedorismo, né? Hoje a gente sabe que ser empresário no Brasil não é fácil, né? E não vai ser. Foi difícil a vitória. E essas conversas te ajudaram a tomar a decisão? Muito, demais. Eu agradeço muito a todos que me ajudaram, né? Desde o do Luiz do Mercado Unidos, que é um cara que deu um pontapé na minha vida. Luizão, um abraço para você também, tá? Luizão, Tazo, que é um cara extraordinário, me ajudou a tomar muitas decisões. Laércio também, sabe? Pessoas assim que me incentivaram. O próprio Rodrigo, você mesmo. É um dos que me ajudou em várias tomadas de decisões, né? Tanto como contador quanto amigo, né? Sempre me dando os caminhos corretos a seguir, né? Me orientando aí como empresário. Agradeço demais, tá? Tá aqui o meu respeito por você. Aprendemos juntos, um com o outro. Juntos. Então, aí depois de 3 anos, em 2016, surgiu a oportunidade
na verdade, de montar uma terceira loja. Meu Deus, olha só. As coisas estavam fluindo. Já aprendeu, já estava com mais segurança financeira também, porque você saiu do emprego, abriu mão de salário, de benefícios, para poder depender 100% das farmácias, né? Conseguiu fazer as farmácias crescerem mais? Sim, realmente sim. Funcionou? Funcionou. Sair da empresa para ir para as farmácias foi um fator determinante para o crescimento delas. E chegou um momento que eu não tinha como voltar atrás. Eu falei, isso aqui tem que dar certo. Eu pensei comigo, isso tem que dar certo. Então, eu não tenho mais para onde correr. Só que quando eu assumi 2 lojas que eu estava indo para a terceira, eu já não tinha mais aquele tempo de fazer o que eu fazia, como que eu posso falar? De vender as coisas por fora, de ir para fora. Aí eu tive que me dedicar na farmácia, Aí né? parou de vender os produtos. Aí parei, não tinha como. Aí foi quando o dólar também deu aquele assaltado, o dólar ficou muito caro, entendeu? Então, assim, não tinha mais aquela vantagem de viajar para fora, comprar e vender. E aí eu tive que me dedicar mais, né? Porque aí eu tive que entender de tudo do meu negócio, né? O que era financeiro, contas a pagar, contas a receber, comercial, compra, fazer gestão de pessoas, de RH. Então, assim, o Everton teve que se desdobrar. Teve que evoluir mais ainda. Teve que evoluir, teve que estudar, teve que ler. Então, assim, muitos empresários também que eu tenho até hoje, assim, muita orientação, sabe? Muita, vai por aqui, faz isso. E esse negócio de sair de uma farmácia para uma rede de farmácias? Assim, difícil? Olha, é difícil. Dá medo? Dá medo, com certeza dá medo, né? Até hoje, o ano passado eu tive a oportunidade de montar 8 lojas e sempre dá aquele medinho, né? Mas não tem pra onde correr, né? Tá na veia, tô aqui, tenho um projeto aí para 2026 aí, se Deus quiser. Mas podemos esperar novidades aí com a Multifarma? Se Deus quiser, a Multifarma sim. Aí em 2016 foi quando eu montei a loja em Jandira. Foi a primeira loja que eu montei do zero, né? Que aí era uma outra realidade, né? Até então você comprou 2 lojas em funcionamentos, prontas, né? Com faturamento já ali. E eu fui montar a terceira loja. Aí foi onde eu tive um aprendizado para a vida, né? A gente sabe que o empresário hoje, ele tem um sócio, né? Oculto, que é o banco, né? Eu achei que você ia falar o governo, mas é o banco. É o banco, então temos 2 sócios. Então, assim, peguei dinheiro no banco, um capital em 2016 e montei uma loja em Jandira. Porque o pessoal acha que assim, é só guardar e tá tudo certo, e guardou dinheiro, comprou, não, mas muitas vezes a gente precisa de um apoio. De um apoio, não tem jeito, né? Como? Em 2016 eu falei, vou montar uma loja do zero. Comprei um ponto em Jandira. Uma frustração. Foi conheço todo mundo em Jandira. Vou arrebentar. Todo mundo vai comprar loja, comigo. vai todo mundo comprar comigo. Ilusão, pessoal. Montei uma loja muito bonita em 2016, inaugurei a loja com uma expectativa altíssima, né? Primeiro mês não foi. Segundo mês também não. Aí foi quando eu tive um período aí de uns 10 dias aí de uma depressão, porque a loja me frustrou, né? Eu coloquei um capital muito alto na época. Uma responsabilidade, um compromisso alto. Muita responsabilidade, né? E minha tia, que foi a Maria, ela sempre me ensinou a ser muito correto com as coisas, né? Então, Rodrigo, 2 meses eu já vi que o negócio ia dar errado. Que o que eu investi, que eu esperei, não... Que a gente tá contando a sua história aqui, as pessoas pensam que é só vitória, né? Assim, sempre deu certo. Tudo que você faz vai dando certo. E tem uns tropeços, né? Muito tropeço. Eu agradeço muito aí a André, minha esposa, meus filhos, que me ajudou muito nesse período, né? Então, em 2016, eu praticamente quebrei. Eu quero agradecer aqui a Marli também, Galdino, que liberou dinheiro para mim na época. Eu lembro até hoje que antes de eu atrasar uma parcela, eu procurei ela na agência, falei, Marli, deu errado, eu vou atrasar. Ela, rapaz, se eu tivesse 1% de cliente que pegasse, tomasse dinheiro no banco, não pagasse, viesse falar que ia atrasar, eu seria a gerente mais feliz do Bradesco. E assim, tropecei. Aí eu tive que, enfim, procurar o meu contador e meu contador me orientar, né, com as diretrizes que eu tinha que tomar naquele momento para mim não quebrar. Eu lembro até hoje que o Rodrigo falou assim, você quer o quê? Salvar a tua empresa, né? Se você quiser resolver seu problema, fecha as empresas e tchau. E eu não, eu ouvi as suas orientações, Rodrigo, e graças a Deus a gente deu a volta por cima. Depois de
O que foi primordial para você conseguir sair desse vermelho, dessa situação? Qual foi a solução? Qual foi sua postura naquele momento? Porque realmente, como a gente falou agora, você poderia ter desistido, poderia ter parado, e você olhou o problema e tomou uma atitude. Como é que foi isso? No segmento de farmácia, é assim, na verdade, como empresário eu hoje, Everton, eu tenho algumas premissas. Funcionário, é primordial pagar em dia. Aluguel, pagar em dia. Fornecedores. E o quarto, no meu caso, é o banco. Por quê? Hoje você pode comprar $500 mil aí, sabe, numa distribuidora, 10 anos. Você atrasou um boleto de R$100, os caras te bloqueiam. Então, no meu segmento, você não pode tropeçar, sabe? E, então, assim, naquela época eu tive que tomar algumas decisões. O que eu poderia atrasar, né, e pagar posteriormente, e o que eu tinha que pagar em dia ali. E o banco foi um dos casos que eu tive que pagar em dia. Não tinha pra onde correr, conseguiu honrar mesmo? Honrei. Passei um apuro, cara. Um apuro. Só eu e minha esposa sabem o que a gente passou, sabe? De ter o dinheiro só de fazer a compra do mês ali e mais nada, cara. Meu Deus. Mas honrei, Rodrigo. Honrei. Foram, assim, duros 2, 3 anos, assim, sabe? De muita luta. É uma história, assim, se eu contar aqui, eu até choro, porque eu lembro que eu tinha comprado a loja de Barueri, lá da Estrada Velha, e ela tinha uma conta lá no Bradesco da Zélia, que o antigo dono tinha feito um capital de giro amarrado às maquininhas, sabe? E eu encerrei essa conta, pedi a trag para Barueri, enfim. Passou um ano e meio desse apuro que eu estava passando, eu me lembro até hoje. Chegava aos extratos simplificados da conta e eu sempre rasgava, porque eu nunca olhei extrato simplificado, rasgava. E eu tô lá um belo dia lá na sala chorando em Jandira lá. Aí a André, minha esposa, falou: Everton, calma. Deus sabe de tudo. Fala: André, mas tá apertado, né? Tá atrasado aqui, chegou umas ordens de protesto, eu não quero atrasar. Aí chegou esse bendito de extrato simplificado da loja 2, né? Que era lá de Barueri. E André, o que é isso aqui? Eu falei: não, pode rasgar. Não, abre. Eu falei: não, rasga. Essa conta eu fechei mais de um ano. Pode rasgar, juro, Rodrigo. Ah, não, vamos abrir. Quando a minha esposa abriu, estava lá assim, ó. Eu vou falar o saldo, não tem problema não. Naquela época, R$42 mil. Ué? Eu falei: André, Everton, mas você viu esse extrato aqui? Eu falei: não, isso aí é uma conta do antigo dono, né, que era em Barueri, eu já encerrei essa conta, não tem nada para jogar fora. Não, você não viu o saldo, não? Fique saldo, André. Rodrigo, R$42 mil, cara, me salvou em 2017. Falei: mentira, André. Ela falou: Everton, olha aqui. Aí eu fui lá na conta, o que aconteceu? Tinha uma trava de uma única bandeira que ficou parado ali. Então, como cai dinheiro na conta, a conta não é encerrada. Era uma conta calção. Então, estava caindo esse dinheiro lá. Em 2017... Estava numa conta paralela. Estava. Em 2017, esse saldo dessa conta me fez respirar. Não foi o anjo que depositou, mas foi um presente de Deus, salvou, né? foi a Andréa. Acredita? Aí me salvou lá, passei 2017, 2018, em 2019, conheci o seu João. Igual mando um abraço para a família aqui, o seu João, dono da Del Rey, um cara que eu conheci, extraordinário. Aí me convidou para montar a 4ª loja, que foi lá em Carapicuíba, no Plaza Shopping, né? Que hoje a gente tem a loja lá ainda lá. Montei a loja de Carapicuíba. O que aconteceu? Quando a gente estava começando a decolar, infelizmente é um tema que todo empresário fala com tristeza, mas veio a pandemia. Pandemia, obviamente, que judiou de muito segmento aí, mas o meu segmento fortaleceu. A área farmacêutica, todo mundo que estava muito bem... Todo mundo precisava de não tem como. Todo mundo que estava... O empresário do segmento de farmácia, que estava bem posicionado, sabe, bem estruturado, o cara saiu do vermelho. Não tem como falar que não saiu. Só que aí o que pega? A minha loja de Carapicuíba, que era a minha maior loja... Era no shopping. Era no shopping. Foi shopping tudo fechado. Foi a loja que praticamente eu tive que fechar a loja. Que pena. E era uma loja bonita, hein? Nossa, eu lembro, fui na inauguração dela lá. Você foi lá, eu vesti até o jaleco lá, onde eu tenho foto sua com eu vestindo o jaleco de farmacêutico. Verdade, eu fui na inauguração. Aí
Aí pandemia veio, 2020, 2022, 21, 22, eu tive uma oportunidade de montar a quinta loja, né? A gente montou a quinta loja em Barueri, que é a loja ali que fica dentro do Mercado São Vicente, que foi um sucesso de inauguração, foi a melhor loja que eu já inaugurei, de resultado, né? E montou do zero também, aprendeu a receita, né? Aprendi a receita, montei 3 lojas do zero. É gostoso montar loja nova, né? E foi um sucesso a loja, assim, a loja chegou num ponto de equilíbrio muito rápido, sabe? Me assustou, sabe? Falei, E falando de equilíbrio, dessas coisas assim, você tem formação de TI, tudo bem. De certa forma, é uma ciência exata também, né? É algo assim que é preciso. E foi evoluindo na vida e eu vejo em você, depois eu vou falar um pouco até de associação em breve, da tua função lá, e eu vi que você se desenvolveu muito bem com números, né? E como que é a sua relação com o financeiro? Como é que porque cara, eu vejo você hoje como um dos maiores exemplos que eu tenho na minha carteira de clientes de amizade, de um cara que não tem formação de administração ou de contabilidade, mas é um cara que tem uma facilidade muito grande com números, né? Eu sempre tive muita facilidade com matemática, né? Como a minha formação é ciência da computação, é matemática pura, sim. né? Mas eu sempre fui um cara muito equilibrado com conta, né? Eu acho que todo empresário, por mais que tenha departamentos, mas tem que entender um pouquinho de números, né? Então, na minha empresa, eu faço a maioria das áreas, né? É até um erro meu, né, de ser muito centralizador, mas a parte financeira é uma coisa que eu levo muito a sério, né? Eu acho que todo empresário também, a dica, se atenta com números, né? Números você tem que dominar. O que a tua empresa tem de despesa, o que fatura, né? o que te deixa de lucro. Assim, o cara que está começando hoje, o cara que tá ouvindo a gente aqui, que muitas vezes está na CLT ou está no começo do negócio e vendo a tua história de superação, a história vencedora, né? Lógico, com trancos e barrancos, né, Everton? Sempre tudo assim, nada é fácil. Qual é o conselho que você dá para esse cara que está começando hoje? O que ele precisa se atentar para fazer o negócio dele dar certo? Olha, primeiramente, o cara tem que ter muito bem estruturado, né, o que ele quer fazer, né, qual tipo de segmento. Eu acho que qualquer tipo de segmento você tem que entender um pouquinho do teu negócio para você tentar errar menos, principalmente no início, né? Hoje em dia tá muito diferente de quando eu comecei, né? Hoje em dia tem ferramentas, tem tecnologia a favor, mas tem que persistir, entenda do teu negócio, vai atrás, se aprofunda, tenta montar um negócio muito bem estruturado, né? Eu não sei se hoje, Rodrigo, eu faria tudo que eu fiz lá atrás. Eu não sei se hoje eu teria essa coragem, sabe? Eu acho que eu era mais novo, né? Era mais ousado. Então, assim, eu tinha energia, né? Para gastar, para estudar, para entender. Mas não é fácil, né? Hoje, no meu segmento de farmácia mesmo, muita gente que começou, que acha que é fácil administrar, posso falar, se arrepende. Hoje você administrar uma empresa de forma correta, coerente, certinha, não é para todo mundo, tá? Não é para todo mundo. Mas se você olhar para trás hoje, o Everton, lá do começo, lá quando estava ainda em Gebras, começando a vender produtos, indo para a área de farmácia, você mudaria alguma coisa no caminho? Nunca. Você não mudaria nada. Mesmo sabendo que ia bater a cara, ia sofrer, ia ser difícil? Eu não mudaria nada do que eu fiz na minha trajetória, né? Eu acho que é uma trajetória até bonita de se contar. Eu fico muito orgulhoso pelo que eu fiz. Eu poderia ter feito um pouco melhor, óbvio, né? Poderia ter dado menos tropeço, né? Às vezes poderia estar muito melhor. Mas a administração, Rodrigo, enfim, ela tem que ser muito bem feita. Porque, como qualquer negócio, você administra mal, você quebra qualquer negócio de sucesso. Então, hoje, assim, eu assim, sou muito atento, né? Com despesa da empresa, né? Com custo operacional, sempre tento enxugar. Você sabe que o maior motivo de quebra das empresas ou de um problema financeiro normalmente é o sócio, né? Não, então, que gasta demais, gasta mais do que a empresa consegue pagar, né? Eu ia falar isso agora. Muitas das vezes o seu negócio está dando um puta de um lucro, dá um resultado ótimo, mas você está gastando demais. E quando você não tem um sócio, quando você tem um sócio, eu acho que vai... Aí está um ponto. Quando você tem um sócio, você tem um cara para você prestar conta, né? Vou dar um exemplo aqui. O Everton lá tem um sócio, o Rodrigo. Eu não posso
ficar te fazendo retirada a qualquer momento, sabe? Vou fazer um prolabore aqui de X, vou fazer uma retirada aqui de lucro da empresa. Não, eu tenho que prestar conta para o meu sócio, né? Então, quando você tem uma sociedade, eu acho que isso é um pouco mais restrito, um pouco mais seguro. Quando você não tem seu sócio, meu irmão, você acha que você pode comprar tudo, entendeu? A empresa foi lá, esse mês aqui o seu CMV lá foi baixo, a empresa faturou bem, então tá com uma grana lá de fluxo, vou tirar. Não, tá aí o erro. Então, assim, não cometam esse erro, pessoal. Não cometam esse erro. Empresário que está começando agora, você tem que ter muito bem determinado ali o que é seu prolabore, a empresa tem que deixar lucro, tá? Hoje em dia, está começando, procura uma contabilidade, pega uma orientação com o contador, faça uma consulta com regime tributário, com advogado. É um dinheiro que muitos acham que é um dinheiro jogado fora, e não é. É um dinheiro muito bem gasto. Você tem uma orientação jurídica, você tem uma orientação contábil. Pô, contábil é igual o barbeiro, cara. É o cara que sabe tudo de sua vida, né? É o seu contador, né? Eu ouço falar que quem sabe da sua vida é o advogado, então, mas eu do barbeiro não. O barbeiro também. O barbeiro é o cara que tá ali fofocando da sua vida inteirinha. Sabe tudo, né? Sabe tudo. Mas o contador, teoricamente, é o cara que você não pode mentir, né? Exatamente. Pô, fiz uma transação errada, o que eu faço? Então, tá aqui, você fez errado, então vamos corrigir. Mas está aqui a sua, né, as suas punições que você pode ter ao longo do tempo. Enfim, mas eu acho que o empresário que está começando agora, ele tenta começar certinho, bem estruturadinho, para não ter deslize. Não ter problema, e depois da Receita Federal não ir lá e agora também, Rodrigo, com tudo isso que vai acontecer, essa parte de regime tributário, reforma tributária, essa reforma tributária, todas essas novas regras que vão entrar, todo mundo vai ter que se adequar, né? É tudo muito novo. Exatamente. Eu acho que não tem tudo desenhado ainda. Exatamente. Tem muita coisa por vir. Na realidade, é uma nova fase das empresas. Nós que somos empresas de contabilidade, estamos aprendendo de novo, né, a trabalhar, e vamos ter 2 regimes tributários simultâneos ao longo de anos. Então, a gente tem que fazer o trabalho antigo, a forma antiga e a forma nova. E os empresários vão viver tudo isso na pele, né? Porque a gente está ali para administrar esse problema, mas quem vai sofrer as consequências? É o empresário que está na ponta, né? A gente vai passar tudo Exatamente, junto, né? exatamente. Não tem como alguém sair da empresa, vou procurar essa contabilidade que já está expert em... Não. Todo mundo vai evoluir juntos, né? E aí, fala para mim, aí a gente foi desenvolvendo esse nosso relacionamento, você foi tendo esse crescimento profissional muito, muito legal, e chegamos na associação comercial, né? E você tá lá hoje como diretor financeiro? Eu estou lá como diretor financeiro, né? Na verdade, eu estou na CIB já faz 13 anos, né? Fui convidado, coincidentemente pelo Rodrigo também, então eu já passei de associado, já fui conselheiro. Em 2018 para 2020 fui diretor comercial, né? Depois voltei para o conselho novamente, né? E fui convidado agora recente para assumir a parte de diretoria financeira, né? Já vamos para um segundo mandato, né? Segundo mandato. O financeiro não quer largar você. Eu sou muito... Até brinco, né? Com a nossa gerente lá, com a Fabiola, que eu vou mudar um pouquinho em 2026, eu vou tirar um pouquinho, né, de algumas coisas. Ela falou, não, Everton, pelo amor de Deus, eu adoro que você cobra mesmo, sabe? Que tudo tem que passar por você, que tudo tem que aprovar, porque aí tudo fica formalizado, tudo fica alinhado, tudo fica na transparência. E tem sido... E é gostoso, sabe, fazer isso, porque assim, a gente, para quem não sabe, a gente trabalha na associação comercial, a gente tem cargos na diretoria, eu estou como presidente, ele está como diretor financeiro, mas nós não somos remunerados, né? É um trabalho voluntário. E as pessoas pensam que você está lá por alguma motivação financeira. E não é, né? Na verdade, a gente emprega tempo lá, a gente contribui de forma voluntária para ajudar outras empresas. Não, e agora eu vou falar, o presidente... Como que é a sensação? Presidente, assim, e todo mundo que vê, fala, nossa, né? Vê a gente em evento, vê a gente em vários eventos que a gente participa da CIB, acaba tomando um pouco do nosso tempo, mas muita gente acha que a gente ganha alguma coisa com isso. Pessoal, não temos salário. Até o nosso boleto a gente paga. Até né? o boleto a gente paga. É extremamente voluntário. A gente faz com prazer. Eu estou na CIB há 13 anos. Eu poder doar um pouquinho do meu tempo, né? Para a gente ajudar, né, o empresariado, né? O próximo também, isso é muito bom. Né? E muitas das vezes é desafiador.
Para você que tá aí pensando que é fácil, não é fácil, tá? Mas a gente também aprende, né? A gente tá ali, a gente tá Muito. desenvolvendo um network muito legal, os aprendizados são grandes e a gente traz isso para dentro dos nossos negócios. Não, com certeza, né? Assim, ser diretor financeiro, cuidar de um dinheiro que não é meu, é uma responsabilidade ainda maior, Muito grande. né? É uma ainda maior, assim, eu tenho feito com muita cautela, né? É igual o funcionário fala, nossa, é maravilhoso comprar com dinheiro do patrão, que eu não vou pagar, né? O funcionário fala isso, assim, o comprador fala, nossa, é gostoso comprar com dinheiro da empresa, né? Então, assim, a gente tomar conta ali do dinheiro do associado é uma responsabilidade e também é gratificante saber que a gente passa ali, todo mundo que já passou, a diretoria, todo mundo contribuiu para o bem, né? Para a associação ser o que é hoje, né? Mas esse serviço voluntário vem aflorando, assim, né? No coração de poder... E é gostoso, contribuir. E é gostoso também, assim, você pegar a experiência profissional que nós adquirimos nas nossas empresas e aplicar ali na associação e ver o resultado, né? O resultado em prol do associado. Isso é muito gratificante também. Não, sim. E quando eu assumi a parte financeira, até falo, pô, Everton, eu acho que tem muito a ver com você, né? Porque você é um cara super controlado no teu negócio lá, né? Graças a Deus. Que eu desafiei você, né? Foi. Falei, vamos pro financeiro? Rapaz, vamos embora, né? Mas assim, tem sido muito bom. É o que você falou. A gente aplica um pouquinho do que a gente faz no nosso negócio, na associação, e tem dado certo, né? Tem dado certo. O Everton, indo já para o encerramento, já estamos no finalzinho do episódio, e eu queria falar uma coisa muito importante para as pessoas saberem de você, né? Você, além de tudo, né? Um baita de um pai de família, um cara de família, né? A gente sabe que as nossas energias vêm dessa base, né? Essa base que você aprendeu com seu pai e trouxe para o convívio familiar teu. Eu sei que também que, além de tudo isso, você é pescador também. É isso? É ali que você recarrega a bateria também? Rapaz, eu acho Conta assim, essa veia tua aí, eu pro acho pessoal que te conhecer. todo empresário, né, que tá ali no balcão, tá ali no teu negócio, no escritório, tenho vários amigos, né, empresários aí que tem até um exemplo disso aí, né? Às vezes chega, pô, Everton, mas como você consegue? Quantas lojas você tá? Eu falo, tem o X loja. Pô, mas como você consegue pescar direto, tal, né? Eu falo, pessoal, todo mundo tem que ganhar dinheiro? Tem. Mas todo mundo também tem que ter uma válvula de escape, sabe? Que um que goste de... Igual o Luiz aí do Niras, já falou, pô, mas como você consegue? Eu falo, pô, Luizão, eu concilio os dois. O que você gosta de fazer? Eu gosto de andar de jet. Então, quantas vezes você vai andar de jet? Não tenho tempo. Então, tá errado. Você vai sair do teu negócio, você vai andar de jet, você vai voltar, teu negócio vai estar andando. Vai dar uma enroscadinha ou outra? Vai dar, mas a vida vai seguir. O quanto é importante isso para você ter energia para trabalhar? Você ter essa válvula de escape, você ter esse momento. Assim. Eu acho que é fundamental para todo mundo. Todo mundo tem que... Porque eu conheço muita gente que cara, só quer ganhar dinheiro, quer ganhar dinheiro. Eu tenho cliente assim que já não tem férias há 2, 3 anos. O cara tá milionário, tá cheio da grana, mas não usufrui. O que você acha dessa postura? Eu acho super errado. Eu acho que tem que viajar sim, tem que aproveitar com a família. Em primeiro lugar, minha esposa, a Andréia, adora viajar, né? Então, assim, eu acho que tem que curtir sim, sabe? Tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, tem que se empenhar ali. Eu mesmo entro no escritório, lá saio 10 horas da noite, mas, pô, vou viajar a semana, vou pescar. Vou viajar com a família. Vou viajar com a família. E faz bem para sua saúde mental. Muito. Faz bem para tudo. Senão, de que vale a pena você ganhar dinheiro? Juntar patrimônio, juntar tudo, e depois querer curtir e não ter saúde, não leva nada pro caixão, né? Não leva nada pro caixão, né? Um exemplo, eu Everton, focado lá na farmácia, 14 anos, não viajo, tô lá 100%, meu filho cresce, vai embora, minha filha cresce, vai embora. E aí, o que você fez com a família? O que você fez de memória? Você viajou com ela, você curtiu? Você tem uma válvula de escape? Tem dia que eu quero pegar e ir na beira de um rio, pescar e muitas vezes ninguém entende. Pô, você tá indo pescar. Sabe? É o lugar que eu me desligo, é o lugar que eu não penso em empresa, não penso em problema, não penso se a conta tá negativa, se tá positiva, não penso em associação, não penso em nada. Então, assim, para mim é uma válvula de escape e eu gosto de pescar. Todo mundo precisa ter isso, eu acho que hobby, alguma coisa, viajar, ou curtir, vai andar de moto, alguma coisa. Que seja fazer um churrasco em casa, sabe? Que seja ir passear com a família, correr, mas tem que fazer. Tem um empresário mesmo, de Barueri, amigo, né? Conhecido amigo, é um puto empresário em Barueri, eu não vou falar o nome dele nem empresa, mas assim, sai do balcão, cara, aproveita a vida um pouco, a vida é passageira, os filhos estão crescendo, sabe? E falando em filhos, né, quem que é o Everton
pai? Quem que é o Everton marido? É uma pessoa diferente do que a gente conhece? Assim, eu me considero um paizão, né? Obviamente que no dia a dia, às vezes a gente fica um pouco ausente por causa da empresa, consome tempo, mas assim, sou um pai, sou um marido, um excelente pai, um excelente marido, meus filhos são maravilhosos. Um beijo aqui pro Pedro e pra Lorena. E aí... Né? E um beijo pra minha esposa, pra André, maravilhosa também. Falando de família, assim, a gente faz um paralelo, né, Everton? Assim, a infância que a gente teve, o crescimento, mais humilde, né? E hoje, você, através desse empenho de ter vencido na vida, a gente consegue hoje desenvolver um investimento nos nossos filhos muito maior do que os nossos pais, pelas possibilidades, não conseguiram fazer. Você olhar os seus filhos voando hoje, eu tô vendo o Pedro também voando pro mundo aí, arrebentando, a Lô também indo super bem nos estudos, filha super bem educada. Como que é isso aí, ver seus filhos assim, esse resultado hoje, esse paralelo com o que a gente teve na nossa infância, com a vida que eles estão tendo hoje, assim, como que é isso pra você? É gratificante, né, você poder proporcionar coisas pro seu filho, como você falou. Muitas das vezes nossos pais não proporcionou porque não tinha condição, não foi por maldade nenhuma, ao contrário. O meu pai, o senhor Francisco, né, conhecido como Chiquinho, fez tudo que podia, né? Eu lembro que meu pai ia lá, vendia um videocassete, comprou uma mobiletinha pra gente ficar ali mexendo. Então, assim, meu pai fez tudo que pôde para criar os filhos bem. A gente só tem a agradecer, eu e meus irmãos, eu, Anderson, o Herbert, um abraço para os dois também. A gente só tem a agradecer meu pai e minha mãe, né? E eu, Everton, como pai, tento proporcionar tanto para o Pedro e para a Lorena tudo que eu não tive, né? Obviamente, sempre dentro do bom senso, né? De uma realidade, sempre com o pé no chão. Meus filhos são muito educados. Pedro, uma humildade também. Inclusive, o Pedro tá fora, né? Tá jogando bola fora lá, na Espanha. Um abraço também pro Pulgão, que levou ele lá. Vocês vão ouvir dele, muito né? falar dele no futuro. Assinou ontem com o clube lá para jogar uma temporada. Tô muito feliz. Alô também na escola, e os dois sempre tiraram ótimas notas, algo que eu sempre cobrei. Pais, cobrem seus filhos, tá? Não deixa só passar de ano, não. Cobrem. Eu sempre fui um pai chato com a escola, né? Sempre cobri notas altas, eu acho que é o mínimo que a gente tem que cobrar dos filhos, né? Ainda mais quando a gente paga um colégio particular, eu acho que o resultado tem que ser, no mínimo, notas maravilhosas. Mas, Rodrigo... Cheio de orgulho, né? Muito orgulho. E eu não posso deixar de falar a base de tudo isso, né? Para que tudo isso funcionasse, desde quando a gente começou, é a minha esposa, Andréia, né? É quem segurou o rojão tudo com a gente, né? Quando a gente chega, até me emociono, porque quando a gente chega bravo, a mulher tá lá, escuta coisa na orelha que não tem que escutar, né? E a Andréia sempre cuidou dos nossos filhos, sempre, a vida inteira, desde da primeira gravidez do Pedro até da Lorena, saiu da empresa para cuidar das crianças, e sempre foi a base nossa de tudo lá. A Andréia ora muito pela gente. Tem hora que ela dá vontade de catar eu pela cabeça, eu sei. Mas é uma mulher maravilhosa também. Uma baita de uma psicóloga. E já faz também. o jabá dela aí. A profissão dela André é psicóloga, neuropsicóloga. Fez uma outra pós-graduação agora em aba também. Tem 3 especializações. Pessoal, tá precisando de uma psicóloga? Tem a Elaine e tem a Andréia também, viu? Tem as duas aí, ó. Mas ótima profissional, uma mulher muito bem. A gente deu a sorte de ter 2 psicólogas na nossa casa. Você uma na sua e na minha, né? É isso aí. Mas é uma mulher maravilhosa, tá? De um coração gigante. Amor, um beijo. Te amo, viu? Muito bom. Parabéns, Everton, pela tua trajetória, pela tua vida, pelo sucesso que você é hoje e por mostrar para as pessoas que, assim, é possível, né? Que é possível você começar com muita vontade, com muita persistência, não desanimando na hora do que acontecerem os problemas e os desafios, porque isso vai acontecer na vida de todo mundo. Seja você que está na CLT, que tem os seus problemas na tua carreira, seja a gente, principalmente, que somos empresários e enfrentamos os desafios, as intempéries da economia e do mercado, né, que é muito difícil, né, no Brasil. Mas parabéns pela sua trajetória, a gente fica muito feliz. Espero que as pessoas que estão nos ouvindo aqui se inspirem também na sua história para poder conseguir chegar tão longe ou até mais longe do que você chegou. Rodrigo, obrigado aí pelo convite. Obviamente que é uma satisfação poder falar um pouco da minha história. Mas posso falar, tem muita história linda por aí, tá? Tem muito empresário aí, ó, que maravilhoso. Com uma história, às vezes, melhor do que a nossa ainda, sabe? Mas, assim, uma dica que eu dou pro empresário que tá começando... Também, eu ia falar para você mandar uma mensagem final, você já tá falando, então... Não desista, não. Persiste, sabe? Vai atrás de informação, procura os parceiros empresários,
Não desiste, tá? Desistir é pros fracos. Tem uma fala do Silvio Santos que ele fala, né? Eu vou tentar, se eu aprender, eu te ensino, mas se eu errar, esqueci o que ele fala agora, se eu errar, eu tentei. Tentou. Você não pode ser culpado por não tentar, né, Everton? E nós estamos tentando, né? Não pode ser covarde. Se eu fosse um cara covarde, eu tinha desistido, Rodrigo. Eu tinha desistido em 2016, eu tinha abandonado tudo, coloquei tudo para vender que eu tinha. O pouco que eu tinha para vender, eu coloquei para vender. Deus é tão bom que não apareceu um comprador. Falou assim, calma, meu filho, calma. Você vai passar pela tempestade, você vai vencer, calma. Segura o rojão. E você é uma pessoa religiosa? Eu sou sim. Sou pessoa cristã, sou pessoa batizada. Que acredita em Deus, Deus acima de tudo. Sim, Deus em primeiro lugar. Vida, né? Agradeço a Deus a todo dia. O mais importante, eu acho, da nossa vida é a gente ter humildade e ter o coração grato e saber nos colocar no nosso devido lugar, né? E saber que sem Deus a gente não seria nada. Né? Nada. Deus em primeiro lugar. Glória a Deus em tudo que eu tenho. Agradeço a Deus por tudo que eu tenho. Parabéns por tudo. Espero que vocês tenham aproveitado aí esses insights, essa história vencedora, essa história de que motiva a gente a querer mais, a não desistir, a não parar. Você que quiser falar com o Everton, qual que é a rede social lá da Multifarma, ou a sua, o que você quiser falar para o pessoal te conhecer um pouco mais, querer falar com você depois. Siga-nos lá no Instagram, @drogariasmultifarma, né? Temos lojas em Barueri, Jandira e Carapicuíba. Manda mensagem pra gente aí que a gente te atende com o maior prazer do mundo aqui na região, tá? E o empresário aí que tem empresa na região de Barueri, Jandira e Carapicuíba, a gente faz convênio farmácia. Isso. Custo zero para você, empresário. Eu tenho convênio, eu tenho convênio também com meus funcionários lá e a gente é muito satisfeito com o atendimento, viu? Tá, e com o preço. É muito preço, bom. A gente atende aí todo mundo, o empresário vai colocar R$1 do bolso, o funcionário vai ter um benefício que ele vai usar o dia a dia, que a Vocês farmácia entregam tem também? Tudo, entregamos, tanto nas empresas quanto nas casas. Faça um convite aí, ó, quem quiser saber um pouquinho da parceria, mande um WhatsApp aí para mim, ó, 947712628, e a gente manda uma proposta aí para vocês e faz um café aí para explicar como funciona. Obrigado. Que venham muitos negócios para você. Ótimo, e um feliz 2025 para todo mundo aí, sucesso, viu? Sucesso, obrigado você que nos acompanhou até aqui e até o próximo episódio.